Você já pensou em um mundo em que povos negros vivem em harmonia entre natureza e tecnologia? Um mundo em que eles são detentores de seu protagonismo, donos de sua própria história e cientes de sua ancestralidade? Parece utopia, mas é justamente essa a ideia de um movimento chamado afrofuturismo. Eu sou João Rafael Reis e esse é o Descolonize, um programa que te faz pensar além do habitual. Para contextualizar melhor, o afrofuturismo é um movimento artístico, filosófico e sociológico. O termo foi cunhado pelo escritor Marc Derry nos anos 90, que pesquisava a presença de pessoas pretas no mundo tecnológico que estava por vir. Dentro da ficção, é uma narrativa de resgate à ancestralidade afrodiaspórica, violentamente negada aos povos africanos sequestrados na colonização. Juntando isso a um mundo hipertecnológico, em que essa violência sofrida é superada por narrativas de protagonismo completo. É uma utopia pensada para se tornar real, pois a distopia já é vivida no nosso dia a dia. E para conversar mais um pouco sobre isso, temos aqui nossa convidada, a Nike Pellegrini. Bem-vinda, Nike. Oi, João, muito obrigada. A Nike é criadora de conteúdo e escritora na coluna Repórter Afrofuturista da revista Capricho. Fala um pouco do seu trabalho pra gente, Nike. Então, João, é, assim como o próprio afrofuturismo, né, o meu trabalho ele não tem uma linearidade em nenhuma única faceta. Então, eu faço, eu produzo muitas coisas e também eu produzo muitas coisas e também falo sobre muitos assuntos e por aí vai. Então, eu sou colunista, né, tenho a repórter afrofuturista na Capricho, e o meu a minha visão do afrofuturismo não é uma visão acadêmica, então tudo que eu sei são as minhas pesquisas, as minhas vivências, o que eu aprendo do coletivo, o que eu aprendo estando entre outros afrofuturistas. Sou também social media, cuido das redes sociais de algumas marcas, cuidei, por exemplo, da Feira Preta, hoje cuido do Latinidades Pretas. Eu escrevo para alguns outros canais também, trabalho muito com comunicação e, e por aí vai. Que legal. A Nike, fala um pouco mais pra gente disso, assim, o que é esse afrofuturismo, qual a sua visão em relação a isso? Fala um pouco mais disso pra gente. Claro! Então, João, o afrofuturismo, ele é apresentado como uma união entre algumas. Ele é multidisciplinar. Então, é história, ciência, artes, filosofia, sociologia. É, também, né, trabalha ficção, então um dos principais pontos é essa criação de cosmologias não, desculpa, cosmogonias, que é a criação de diferentes cosmos, histórias e universos, igual a gente viu, por exemplo, Wakanda. Então, tudo isso é o que é pautado como afrofuturismo, mas, na minha opinião, para mim, o afrofuturismo é mais uma perspectiva. E é muita perspectiva que a gente conta as histórias, narra acontecimentos e por aí vai. Então, a gente pode trazer temas mais comuns de entretenimento, comportamento, através da perspectiva afrofuturista. E, por exemplo, né, o filme A Barraca do Beijo, ele pode ser analisado a partir de um olhar afrofuturista, que vai levantar questionamentos, vai perguntar, então, por que a gente não tem uma Barraca do Beijo protagonizada por pessoas pretas? Ou por que quando a gente tiver uma Barraca do Beijo protagonizada por pessoas pretas, a chance de ter um corpo hipersexualizado é muito alta? Tudo isso, para mim, é afrofuturismo.
é um lugar de perspectiva mesmo, né? Frente àquilo, né? De tomada de posição, de uma posição frente às coisas. Muito interessante. Bom, você é a repórter afrofuturista, né? Então, como o afrofuturismo ele influencia e dialoga com o seu trabalho? Pensando no que você escreve, por exemplo. Uhum. Bom, é, partindo do pressuposto de que o afrofuturismo ele é uma perspectiva, que é o que acontece comigo, né, para mim, eu dentro dos meus textos, por exemplo, eu sempre trabalho essa perspectiva. Então, o afrofuturismo, o que acontece? Ele nasceu ali perto, né, Sanha, Space is the Place, quando ele questionava se a gente, comunidade preta, teríamos um ambiente seguro para se viver. Então, ele chegou à conclusão de que o único lugar onde a gente poderia viver com segurança, e assim, desde a segurança à integridade física, até uma segurança psicológica ou uma segurança até alimentar, né? Porque a gente combate o nutricídio, por exemplo. Então, ele chegou à conclusão de que o único lugar que seria capaz seria fora da Terra, em um outro planeta. O espaço seria o espaço para isso. Então, eu sempre abordo nos meus textos, primeiro, são textos para a comunidade preta. Então, eu escrevo para gente, sempre tento trazer coisas que sejam construtivas para gente e que mudem esses olhares. Então, quando eu falo sobre potência, é sobre a potência preta que eu vou falar, que é para mostrar para todo jovem preto que ele carrega uma potência dentro dele. E assim a gente começar a construir, transformar esse futuro para um futuro mais seguro, né? Não que isso vá. Porque, assim, para a gente realmente construir um futuro mais seguro, a gente precisa que a branquitude também esteja aberta para fazer essas transformações e movimentar só a nossa comunidade não é suficiente, mas eu faço o que eu posso dentro da nossa comunidade. Então, o afrofuturismo é sempre a perspectiva que eu vou abordar temas dos mais variados dentro dos meus temas, dentro dos meus textos e até dentro de outras produções. Então, no ano passado, a Feira Preta fez uma edição virtual e eu juntei alguns amigos e a gente produziu um conteúdo sobre afrofuturismo, afropresentismo e encontro dos dois, um conteúdo audiovisual. Então, são coisas assim que a influência do afrofuturismo me proporciona, não é nem de proporcionar, mas no final é a soma, né? É o que eu faço mais a vertente que dá um determinado resultado. É um trabalho, né? É muito interessante o seu trabalho. E muito interessante isso que você falou também do Sanha, né? Que a gente vai falar um pouco mais sobre isso depois. Mas pensar nessa perspectiva de que, de repente, só um outro mundo, né? Que seria possível para nós vivermos. Nesse mundo aqui, a gente ainda está enfrentando outras coisas. E eu acho que isso tem muito a ver com uma perspectiva do afrofuturismo de ser usado na construção de novos futuros possíveis. Como que você enxerga isso? Como que o afrofuturismo pode ser usado para essa construção, Anique? Olha, João, o afrofuturismo, ele levanta muitos questionamentos, provoca muitas reflexões, que a gente espera que depois se torne alguma coisa, né? Então, provoca essa reflexão que a gente espera que dê resultados no que realmente tenha. Então, por exemplo, o movimento Black Lives Matter, a gente levanta o questionamento, a gente faz o protesto, a gente movimenta a mídia, movimenta a massa, e não necessariamente avança em quesitos, né, até de evolução da sociedade para algo mais seguro. Então, eu no momento, tipo, eu tô muito abalada pelo que aconteceu ontem na favela do Jacarezinho, que teve essa chacina que chamam, né, de operação policial, em que 25 pessoas foram mortas. A gente sabe qual é a cor das periferias. Tem pessoas brancas? Tem, mas a gente sabe que a maioria
são pessoas pretas. Então, o afrofuturismo, ele vem muito nesse mesmo lugar que o Sanha trouxe. Quando que a gente vai poder ter um espaço seguro para a gente? Um espaço seguro para a gente viver, construir, até se desenvolver também, porque é tanta coisa que a gente tem que ficar lutando, batendo, né, sempre na mesma tecla. Então, olha a Wakanda. A Wakanda é contemporânea a por exemplo, né, eu não lembro exatamente o ano em que foi feito, mas vamos supor que é de 2018, 2017, algo assim. Wakanda é uma história contemporânea ao mundo que a gente está vivendo. Se a gente tivesse um ambiente seguro, talvez a gente teria todo aquele desenvolvimento tecnológico que eles possuem. Se a gente não tivesse... Lógico que, né, a gente está falando de outro cosmos, então é algo além da nossa capacidade no momento, mas a gente teria desenvolvido mais coisas do que a gente desenvolveu até agora, porque a gente não teria que lidar com centenas de pautas que a gente precisa lidar, por exemplo. Imagina o quanto nos atrasa só a pauta, mas eu te chamo de preto ou de negro. Se a gente não tivesse que parar nisso, imagina o quanto que a gente avançaria, né? Então, o afrofuturismo, ele ajuda a gente a construir esse novo futuro muito por levantar essas reflexões e também por um outro lado, que é o lado, por exemplo, da autoestima, o lado da representatividade que o mainstream tanto fala, né? É extremamente importante que a gente se veja nesses lugares, que a gente entenda que são lugares para a gente também, e a gente entenda que nós também, não é nem que nós podemos, a gente sabe que a gente pode, mas que a gente deveria estar ali também. Então, juntando, né, as reflexões com as representatividades, essas teias e redes de pequenas transformações, nem que sejam transformações só no plano das ideias, a gente vai construindo um novo futuro. Muito interessante isso, né? E aí a gente levanta pautas que acreditávamos que já estariam superadas, né? Essa época, 2021, século 21, e a gente ainda retorna nessas questões, né? São questões de 500 anos. Você comentou, ou mais, né? Você comentou sobre o Pantera Negra, pensando um pouco mais para o audiovisual, nessa relação do Pantera Negra, ou mesmo do filme do Sanha, do Space is the Place, que ele até antecede o conceito de afrofuturismo, né? Como essas narrativas elas podem ser usadas para descolonizar nesse meio mais cinematográfico, principalmente o Pantera Negra, né? Que tem um impacto de massas incrível, mainstream, levanta várias discussões, né? Então, João, esses conteúdos, produções audiovisuais cinematográficas, como Pantera Negra e Spaces the Place, trazem, por exemplo, a maior parte do casting preto, a maior parte da produção preta também. Então, traz números, dados que vão movimentando a comunidade negra dentro do meio cinematográfico. Para descolonizar esse campo, a gente precisaria destrinchar tudo que já foi Hollywood, tudo que já foram os filmes, branquitude, e a gente chegaria até, por exemplo, no blackface que era feito. Então, é um trabalho árduo, complexo, cava bastante no passado do cinema, mas também traz muitos resultados. Então, eu sei que esse momento que a gente vive hoje não devia mais ser o momento de a primeira mulher negra ganhar tal prêmio, o primeiro diretor preto a ganhar tal coisa. A gente já devia estar no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto ganhando os prêmios, mas obras como essa movimentam essas academias, que são academias também, né, cinematográficas, movimentam premiações e tudo mais, mudam também ideais. Então, a gente trabalha, por exemplo, não só com a autoestima de crianças pretas que vão no cinema, assistem naquela tela gigantesca o Pantera Negra,
que no final é o herói e ele é preto. E a gente tem até o próprio vilão que também é preto, que é super interessante, né? Porque a gente não coloca o movimento negro contra a branquitude, a gente cria uma narrativa diferente dentro disso. E a gente tem crianças brancas que saem do cinema querendo ser o Pantera Negra. Então, é um movimento de representatividade para a comunidade preta, é também uma mudança no olhar, no comportamento, nos ideais da branquitude. Então, o cinema, ele aqui é muito doido olhar como que o cinema influencia a massa, né? Que é ali a tela, retrato, imagem, cor, som, movimento, são influências, às vezes até inconscientes, que a gente não entende que a gente está sendo influenciado ali, mas estamos sendo. Então, obras como essa, precisam cada vez mais serem comuns para a gente ter cada vez mais premiações também, e personagens, narrativas, e assim a gente vai, porque assim, atualmente existe um conflito entre descolonizar e decoloniar. O descolonizar, né, ele movimenta a colonização que foi no passado, e o decolonial, ele movimenta modos de colonização contemporâneos. Então, por exemplo, racismo acadêmico. Quando a gente bate contra isso, é um movimento decolonial e não descolonização. Então, eu não sei te dizer, por exemplo, até que ponto essas obras são descoloniais ou decoloniais, mas, de qualquer forma, é esse o movimento de transformação que elas fazem, né? Que a gente permita que as pessoas possam produzir, né, de fato, que sejam, enfim, sejam instrumentalizadas para produzir, para ter oportunidades, para ter, né, para garantir com que as pessoas possam fazer seus projetos, né, isso é muito importante, de uma maneira coletiva, né. Anique, esse assunto rende muito, rende demais, Muito. muito. Acho que a gente poderia ficar aí a tarde inteira conversando sobre isso. Já te convido para um próximo bate-papo aqui no Descolonize, tá bom? Se você puder. E eu agradeço muito pelas suas palavras. Obrigado muito por você ter comparecido. E eu gostaria de dar Eu mais que um recado. agradeço pelo convite, João, pelo papo com você, pelo convite da equipe, por tudo. Foi uma honra para nós conversar sobre esse assunto com você, sobre afrofuturismo, que é um assunto super importante aqui no Descolonize. Pessoal, vocês gostaram da discussão? Deixa a gente saber aqui nos comentários. Compartilha nosso programa com quem você gosta e com quem você não gosta também, para a gente divulgar, né? Democracia. Fiquem na paz e lembrem-se, é preciso, primeiro, descolonizar para mudar o mundo. Tchau! E você acha que acabou por aqui? Se você quiser conferir a parte 2 dessa conversa, é só você clicar aqui no link.
Pau de arara. Cara de pau. Pau quebrado. Ih, deu pau. Your dreams. You've got to keep dreaming. Your better future is a dream for yourself and for your family. Where do you want to go? What do you want to do? What do you want to be? What do you want to see? You've got to dream dreams. There's a Bible phrase that says, without dreams and visions, people perish. You've got to have something to go for that inspires the heart and the soul. But without dreams, we all will. Foram 1.024 mortes nas últimas 24 horas. Em um quarto das unidades, faltam caixas térmicas para armazenar e transportar vacina. A Receita Federal defende que os livros são consumidos pela parcela mais rica da... A pandemia segue cobrindo de luto mais... 90% de nós não teremos qualquer manifestação caso se contamine. Para o risco de um colapso no tratamento de pacientes. 1.024 mortes. Faltam caixas térmicas consumidos pela parcela mais rica. A pandemia. Caso se contamine. Para o risco de um colapso. Mortes. Faltam pandemia. Contamine. Morte. Pandemia. Contamine. Morte. Pandemia. Morte. Preview. Preview. Preview.
revolução é a arte. A arte no olhar. A arte dos corpos.